you'd come with a crown of gold. Bom dia. Você pode se colocar em pé onde você está. Se você já cumprimentou alguém, cumprimenta do outro lado agora, quem está atrás. Dê um abraço no seu irmão, um aperto de mão, um sorriso no rosto. Demonstre assim a alegria de estarmos juntos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que bom, é bom estarmos aqui juntos na casa do nosso Deus, esse local separado para adoração, para celebração ao Senhor. Que maravilha, eu sei que você veio aqui nessa manhã com a intenção no seu coração de oferecer a Deus a tua adoração, o teu louvor, e também de clamar ao Senhor, colocar algo diante do Senhor. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos, que nós vamos orar, falar com Deus. E nós fazemos sempre isso, porque é muito fácil a gente terminar esse momento de culto coletivo e você sair daqui sem ter percebido a ação do Senhor nesse local. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e assim fechando os teus olhos, fechasse o teu pensamento, o teu coração, para tudo aquilo que pode atrapalhar, tirar o foco da presença do Senhor nesse local, para que você ouça Deus falando lá de dentro do teu coração, Deus revelando a você a sua vontade, o seu querer, os teus propósitos, aquilo que Ele tem preparado para você nessa manhã. Deus, nós estamos aqui juntos para celebrar o teu grandioso nome, Deus. Nós estamos aqui juntos para glorificar ao Senhor. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor, em poder estar aqui, elevando a nossa oração até o céu, cantando louvores a Ti. Nosso coração se enche de alegria em rever os nossos irmãos, em rever os nossos queridos e receber aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Ó Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor, o som do nosso coração. Encontra no meio dessa multidão aqui, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Revela a Tua vontade para cada um aqui, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude e mantenha o nosso olhar fixo em Jesus. Mantenha o nosso pensamento sintonizado com a vontade do Senhor para essa manhã. E entregamos a Ti a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Cante com alegria, celebre ao Senhor. Nosso Deus está aqui e Ele quer ouvir o seu louvor. Ele quer ver o seu coração sendo derramado na sua presença, com as palmas, com o seu corpo, com a sua voz. Entregue tudo ao Senhor. Juntos. Salvo por Tua graça, me encontro em compaixão. Tua fidelidade, amor, nunca mudarão. Meus olhos veem Tua glória, e agora eu sou Teu. Com meu coração cantarei Teu amor, cantarei Teu amor. Com meu coração cantarei Teu amor, cantarei Teu amor. Teu nome glorifico, a voz em louvor. Cantarei o quê? Teu amor. Cantarei. Vamos cantar mais uma vez, com toda alegria, celebrando ao Senhor que está nesse local, no seu coração, juntos. Salvo por Tua graça, envolto em compaixão. Tua fidelidade
verdade, amor nunca mudarão. Meus olhos veem tua glória, agora eu sou teu. No meu coração cantarei teu amor, cantarei teu amor, eu cantarei teu amor, cantarei teu amor. Teu nome glorifico, a voz ergo em louvor, cantarei. O quê? Teu amor, cantarei. O amor do Senhor é mais alto que as montanhas, mais profundo que o mar. Cante isso. Juntos. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Juntos. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Mais uma vez, mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Mais uma vez, mais alto que as montanhas, profundo como o mar, bem mais que os oceanos, é teu amor por mim. Com meu coração cantarei teu amor, cantarei teu amor. Com meu coração cantarei teu amor, cantarei teu amor. Teu nome glorifico, a voz ergo em louvor, cantarei teu amor. Cante. Cantarei. Aleluia! Como é bom cantar ao Senhor sobre o seu grande amor. Esse amor que nos traz segurança. E você pode cantar: que segurança sou de Jesus. Cante com alegria, com todo o seu coração. Que segurança sou de Jesus. O que mais? Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva. Ele me leva Aonde? à glória dos céus. Por isso canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti. Cante isso. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando Nos altos céus, nos altos céus, louvam excelsa. louvam excelsa graça de Deus. Por isso canto, Canta minha alma, canta. canta ao Senhor, Rende-lhe sempre. rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, Canta minha alma, canta. canta ao Senhor, rende-lhe sempre
vivendo em todo momento no amor do Senhor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso eu vivo na luz, Pela bondade de quem? do meu Jesus. Por isso canta minha alma, canta, mas Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. canta minha alma, Canta minha alma, canta ao Senhor. rende-lhe sempre. Rende-lhe sempre, Repita isso, rende-lhe sempre, mais uma vez. rende-lhe sempre. O quê? Ardente louvor. Amém. Render um ardente louvor ao Senhor, quando o coração arde, pulsa, quando o coração se alegra na presença do Senhor, se alegra por lembrar que o nosso Deus é fiel. Você crê nisso? Diz para quem está perto de você assim, ó, Deus é fiel. Fala para quem está do seu lado. Creia nisso, Deus é fiel. Ele é fiel, prometeu estar conosco aqui. Então cante essa canção com todo o seu coração. Faça isso colocando diante do Senhor a sua vida, colocando diante do Senhor o teu coração. Cante assim: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira chorando, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Cante isso com seu coração. Deus é fiel, Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, eu creio, é fiel, Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Mais uma vez, em meio aos muitos problemas, vocês. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim,
que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, eu sei, Deus é fiel, eu sei, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Você pode fechar os teus olhos nesse momento? Enquanto cantávamos essa canção, o Senhor tem insistido ao meu coração. Eu queria que você olhasse para o seu coração agora. Por isso, fecha os teus olhos. Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida, que talvez você esteja acreditando, alguém fez você acreditar de que essas coisas são muito grandes, são coisas muito fortes, muito intensas, você tem sentido isso na sua vida, e elas talvez tenham te feito enfraquecer, entristecer, se abater ao ponto de você deixar de perceber que acima de todas as coisas, Deus é fiel. Queria que você colocasse essas coisas, situações, dificuldades diante do Senhor. Por isso, você que pode, se ajoelhe nesse momento. Faça a sua oração ao Senhor. Você coloque diante de Deus todas essas coisas, todas as situações, todas as dificuldades. Fazendo isso, você está reconhecendo diante de Deus que para você, sozinho, essas coisas são muito grandes. Mas em Jesus, você tem todo o poder para superar todas as adversidades. Vamos orar por isso? Coloque isso. O Senhor sabe, mas abra os seus lábios, declare isso diante do Senhor, com fé. Declare com a certeza de que Ele escuta a nossa oração. Deus, a tua igreja se curva diante da tua presença, reconhecendo que muitas vezes nos sentimos cansados, abatidos, que muitas vezes, Senhor, nos sentimos derrotados pelas situações da vida. É verdade, Deus, nós somos fracos, nós somos limitados, mas nós viemos aqui nessa manhã, Deus, para confirmar diante do Senhor e diante da tua igreja, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a angústia, nem qualquer tribulação nos fará desistir de seguir ao Senhor e experimentar o seu grande amor derramado por cada um de nós. Por isso, Deus, nós viemos aqui nos derramar diante da tua presença, dizendo: venha ao nosso socorro, Senhor.
O Senhor conhece cada coração, desde aquele que está sentado na primeira fileira até a última fileira deste auditório. Não há ninguém aqui que possa se esconder da presença do Senhor, porque o Senhor reina neste local. Por isso, Deus, sonda cada coração, ouve cada oração, atende cada clamor. Suplicamos pelas nossas famílias, Deus. Suplicamos pela nossa casa. Suplicamos, Deus, pelo nosso sustento de cada dia, através do trabalho, através de cada atividade de cada um de nós. Nós suplicamos pela Tua igreja. Fortalece os nossos lábios, os nossos braços, nossas pernas. Fortalece, Senhor, a nossa visão, que nunca percamos a visão que o Senhor tem dado a essa igreja. Fortalece os nossos líderes espirituais, fortalece a vida do pastor Pascoal, da irmã Cleusa. Orando por eles, oramos assim por cada líder dessa igreja, por cada pastor, por cada líder de célula, cada professor, cada um que exerce liderança, né, no meio do Teu povo. Abençoa cada um deles. Oramos pelos nossos irmãos e amigos convidados nessa manhã, que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Faz isso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Ao se levantar, cante conosco assim: Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode se assentar, querido. É uma alegria muito grande estarmos na casa de Deus, adorando o nosso Senhor. Deus é bom. Você pode falar de novo? Deus é bom. Louvado seja o nosso Senhor. Você é vencedor, você conseguiu sair da cama e está aqui, né? Você conseguiu, tá? Porque hoje de manhã está gostoso para dormir, né? Ficar em casa, período de férias, né? Alguns com visita em casa, enfim. Queria conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa manhã. Você pode se colocar em pé? Você que nos visita, para que possamos conhecer e como igreja darmos um abraço em você. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Você que está próximo aí, em nome da igreja, dê um abraço, né? Dê um aperto de mão forte. E é um prazer realmente ter visita em casa. E quando fala em visita, esse dia eu cheguei em casa, meu filho de 3 anos falou assim: pai, vem visita hoje. Eu falei: não vem, filho. Né? Porque receber visita é muito gostoso, né? Eu gostava de receber visita quando eu era pequeno lá em casa, porque quando tinha visita a comida era boa, né? Não é assim? Quando a visita vem, você faz uma carninha diferente, você faz uma sobremesa gostosa, né? Minha mãe, então, toda vez que tem visita lá em casa, a sobremesa é de engordar, né? Não é fácil, né? Então, visitante, seja bem-vindo, se sinta feliz em nosso meio. Nós temos aí um folder aí na frente, na poltrona. Se você puder preencher, entregar lá na saída para os nossos recepcionistas, nós queremos conhecê-lo. Quem sabe a gente continuar esse nosso tempo e você deixar de ser visita, né? Se tornar parceiro junto com a gente aqui na nossa igreja. Realmente é um prazer ter você com a gente. Irmãos, eu tenho uma notícia, né? Um aviso muito importante para dar. A igreja tem vários estacionamentos que são conveniados aqui da igreja, aqui em volta, que você utiliza para chegar até a igreja. O estacionamento, especificamente o estacionamento na frente aqui da saída, aqui na Batel,
nós temos ali o Bradesco, o Banco Bradesco. Do lado esquerdo tem um estacionamento que a igreja tem convênio, do lado direito tem um outro estacionamento. Especificamente do lado direito, né, o nosso contrato ali era um contrato mensal, da igreja pagava ali um valor mensal para essa empresa. Então nós rescindimos esse contrato, só que ele vai continuar atendendo a igreja. Só que em vez de você pagar ou fazer aquela contribuição que você faz aqui na recepção todos os domingos, você não vai pagar mais aqui, você vai pagar lá, porque agora o contrato fica diretamente com o proprietário lá. Uma informação importante, né? Senão você chega aí no próximo domingo, as coisas mudaram, você não está sabendo o que está acontecendo, mas é isso, nós só mudamos a forma da contratação. Então no próximo domingo isso já é alterado. Em vez da igreja ter o contrato existe somente com o proprietário lá. Esse é um tempo de nós continuarmos adorando a Deus, é um tempo gostoso, quando a gente vem até a frente, né, traz o nosso dízimo, traz a nossa oferta, não só aqui à frente, mas tem outros lugares onde tem os nossos locais específicos para você depositar sua oferta, seu dízimo. E a palavra de Deus nos ensina que nós fazemos isso com alegria, não tem que ser peso, não tem que ser algo obrigado, você faz isso de coração, né? E se não for de coração, não faça, né? Porque não vai ter valor. O significado é espiritual, é você e Deus, dizendo para Deus: Deus, eu quero te adorar com a minha oferta, com a minha contribuição, porque o Senhor é dono de todas as coisas, eu só vou devolver aquilo que vem das suas próprias mãos. Então nesse tempo, quero te convidar a ficar em pé, estaremos adorando, louvando ao Senhor, e você então sai da sua poltrona, e você vem e adora ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos ser participantes da sua obra, seja em missões, seja em ação social, seja na construção, no crescimento do reino de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem por ti louvar. Celebre ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Ele é bom. Você pode tomar assento, querido. Nesse instante, nesse momento. A palavra de Deus, ela é o alimento para nossa alma, aquilo que nos sustenta. Eu falei no primeiro culto hoje sobre isso. A gente não anota, não lembra, não faz registro de tudo aquilo que a gente come no nosso dia a dia, né? Você lembra o que você comeu lá no dia 25 de fevereiro de 2015, no almoço? Você lembra disso? Não. Mas foi esse alimento que fez você estar aqui, vivo. E por mais que muitas vezes nós ouçamos alguns sermões com passagens bíblicas que nós já conhecemos, elas se renovam, tem um tempero diferente e traz o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, é a oração, a respiração da alma. Por isso a gente precisa se alimentar da palavra, orar, para não matar nossa alma de fome e nem asfixiada sem oração. Queria que você abrisse sua Bíblia num texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Se você não trouxe sua Bíblia, não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar também pelo telão. Vamos ler, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos dirigir mais uma palavra de oração ao Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui vivenciando, Pai, a presença do Senhor. Muito obrigado porque nós estamos aqui recebendo o alimento da Tua palavra, a palavra do Senhor, que sustenta a nossa vida e a nossa alma, que nos mantém vivos, ó Pai. Quero pedir que a Tua palavra, nessa manhã, ela vá ao encontro, Pai, de cada coração que aqui está, e realmente ela faça aquilo que lhe apraz, aquilo que é da Sua vontade, Pai. A Tua palavra mesmo diz que ela é que vai e não volta vazia. Então, opera nos nossos corações, a fim de que possamos sair deste lugar, nesse dia, mais conscientes da nossa responsabilidade, daquilo que o Senhor deseja que façamos enquanto estamos andando como peregrinos nessa terra, Pai. Nos abençoa, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos da cidade de Corinto, uma cidade portuária, para corrigir alguns problemas fundamentais que estavam ocorrendo no interior daquela comunidade cristã. Existiam dificuldades de compreensão a respeito da santidade, por exemplo, e por ser uma cidade portuária, Corinto abrigava o pecado manifesto de várias formas. Por isso Paulo, ele corrige esse problema, afirmando que somos templos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Havia problemas também de ordem matrimonial, falta de compreensão do que é a vida de casado, no que se refere ao dia a dia do casal, e até da sua intimidade. O apóstolo Paulo escreveu, dedicando um capítulo inteiro de 1 Coríntios. É por isso que ele orienta não só os casados, mas também os solteiros a viver uma vida que agrada a Deus. Havia falta de compreensão muito grande acerca do uso dos dons espirituais, e assim Paulo, ele também traz informações a respeito do movimento do Espírito Santo dentro daquela comunidade, e o faz aqui falando sobre os dons espirituais, dedicando 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, é dedicado
a questão dos dons espirituais, e o texto que nós lemos está exatamente nesse bloco, nesses 3 capítulos em que o apóstolo Paulo faz referência aos dons espirituais, e no 13 ele faz uma referência ao maior dom de todos, o dom de amar. O apóstolo ele discorre sobre um caminho ainda mais excelente. Ele termina o capítulo 12 falando sobre isso e começa a discorrer então sobre o amor, e ele escreve esse hino sobre o amor, sobre as características desse amor. Ele serve para tirar alguém simplesmente do mundo das ideias sobre o amor, sobre as coisas que nós falamos sobre o amor, e desafia a pessoa que está lendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a viver a prática do amor. Nessa crescente linha de pensamento sobre o amor, Paulo ele destaca 3 elementos que são base da vida cristã e que fazem com que as pessoas vivam acima desse mundo que nós estamos vivendo aqui, acima desses padrões, acima desse sistema de valores e crenças, vivam na esfera não do natural, mas na esfera do sobrenatural. A esses 3 elementos eu dou o nome de tríade do impossível, porque a aplicação deles no dia a dia da vida cristã faz com que um cristão ande acima dos limites, caminhe com uma santa expectação daquilo que Deus pode, e traz uma visão acima desse mundo, das dificuldades vividas nele. O que eu gosto de observar é que a pessoa que escreve essa tríade do impossível não o faz só teoricamente. Pelo contrário, Paulo ele era forjado na fé, experimentado na esperança e banhado no amor de Deus, que o capacitava a superar o que as pessoas faziam com ele. Paulo ele sofreu muito. Olha o que ele coloca mesmo aos irmãos de Corinto na 2ª carta aos Coríntios: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E ele continua ainda na 2ª carta aos Coríntios, dizendo lá no capítulo 11: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo
era um homem experimentado nas dificuldades da vida, nas tribulações. E quando ele fala de fé, de esperança e de amor, ele fala com propriedade. Nas dificuldades que a vida nos apresenta, a gente pode olhar para o exemplo desse homem. Ele era homem como eu, como você, um ser humano, mas ele conseguiu vencer, porque ele foi desafiado a viver acima das circunstâncias, tendo fé, esperança e amor, acima da vida do aqui, agora, de satisfação imediata, sem esperança e muito menos amor. A gente pode pensar um pouquinho nas características dessa tríade do impossível e aprender aquilo que o apóstolo Paulo está querendo colocar aqui, através do Espírito Santo de Deus. Quais são as características dessa tríade do impossível? Em primeiro lugar, a tríade do impossível vai trazer para a gente um andar na dimensão da fé. Paulo, ele era experimentado na fé, mas o que é fé? O autor de Hebreus, ele responde: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela é uma firme convicção de que algo seja verdadeiro sem nenhuma prova absoluta dessa verdade. Isso é fé. A fé é o alimento que nutre, que fortalece o nosso espírito. A fé é uma habilidade do espírito, do nosso espírito. O corpo e a mente, elas estão muito sujeitos àquilo que pode ser visto, àquilo que pode ser sentido. Agora, o espírito depende da fé. Ter fé não depende daquilo que sentimos ou daquilo que vemos. Quando Deus formou o mundo, quando Ele criou o mundo, nenhum de nós estava lá, presente, para ver a criação. Eu gosto de uma pergunta que Deus faz a Jó, quase no final do livro: aonde estavas tu quando eu formava o mundo? Onde é que você estava quando eu formava o mundo? Mesmo não havendo nenhuma prova material de que Deus criou o mundo, um vídeo gravado no celular, alguém que tirou uma selfie no momento da criação, não tem, mas nós cremos que foi Ele que criou o mundo. E alguém pode perguntar: é? E qual é a prova de que Deus criou o mundo? A minha fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Eu não vi, mas eu creio, e isso basta, ponto final. É a fé que aproxima o homem de Deus, traz comunhão e paz com o Senhor. É a aceitação da doutrina revelada, a palavra de Deus, e a confiança nessa obra salvadora de Cristo. O objeto da fé salvadora é toda essa revelação que nós nos alimentamos todo dia da palavra de Deus. A fé aceita e acredita nisso como verdade mais certa, absoluta. Ainda que existam muitas verdades hoje, muitas pessoas creem que a verdade é relativa, nós temos uma verdade absoluta que é a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a verdade. A fé é fundamental para a vida, para a superação. Muitas pessoas têm fé, mas é uma fé baseada no ser humano, naquilo que ele pode fazer. Algumas pessoas são encorajadas a acreditar simplesmente que as coisas darão certo. São otimistas, isso é saudável, mas ainda assim não é a manifestação da fé bíblica. Muitas pessoas têm um otimismo ao invés de fé. Eu acredito que vai dar certo, dizem elas. Eu tenho fé de que tal objetivo vai dar certo. Fé em quem? Fé no quê? Em você mesmo. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele fala que a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar.
E isso muito bem, nós somos mestres em fazer isso. Como nós vamos confiar em nós mesmos para realizar alguma coisa? A Bíblia nos mostra que a fé é o elemento essencial para receber o perdão dos pecados. É pela fé, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio na libertação do domínio de Satanás e do inferno sobre a minha vida. Crer e confessar a fé em Cristo são a única forma de ter acesso à salvação. É pela fé que nós temos a salvação por meio daquilo que Deus oferece. João 3,16, o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Alguns estudiosos chamam ele de o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos nisso, e através da nossa fé em Jesus nós recebemos a vida eterna. Olha que Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas não termina aí. A fé para a salvação marca o início de uma nova fase de vida. É só o começo da história, onde é possível experimentar o agir invisível de Deus em nosso dia a dia, a santa intervenção invisível do Senhor, a mão do Senhor agindo sobre a nossa vida. E para isso é preciso desenvolver essa fé a cada dia. Diante das dificuldades da vida, sabemos que podemos confiar num Deus que nos sustenta. E nesse sentido podemos chegar diante dos obstáculos que nos são apresentados e não temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Foi Ele mesmo que prometeu: eis que estarei convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. A fé é confiança absoluta num Deus que nos ama e cuida de nós em todos os momentos, mesmo tendo dificuldades. É uma confiança de que, ao me lançar nos braços de Deus, todo o meu caminho será guardado. É isso que Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Muitas pessoas, porém, elas vão medir o nível do seu relacionamento com Deus baseado nas circunstâncias. Se as coisas estão boas, Deus está me abençoando. Se as coisas estão mal, Deus está me amaldiçoando. Não é possível tanta dificuldade. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer? Isso não é fé. Paulo experimentou muitas dificuldades, e ele não media o relacionamento dele com Deus baseado nas circunstâncias. Ao contrário, Deus o ensinou a viver acima das circunstâncias. Olha que ele vai dizer lá em Filipenses 4. A gente gosta muito do 13, né? Coloca nos carros como adesivos, mas a gente esquece um pouquinho de ler os versículos anteriores a Filipenses 4:13. Olha o que ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu gosto de alguns versículos na linguagem de hoje, mas especialmente Filipenses 4:13.
com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Isso é fé. No Novo Testamento, fé não é só crer. A palavra fé, no grego, ela pode ser traduzida também como fidelidade, ou seja, uma confiança que me leva a ter um compromisso com Deus. Fé é uma confiança que me leva a um compromisso com Deus, manifesto na minha forma de viver, no meu dia a dia. A vida de fé apresentada na palavra de Deus é uma vida de fidelidade. Eu não permito que as circunstâncias me corrompam, pois eu creio num Deus santo. Nesse contexto aqui em que os cristãos passavam na época de Paulo, a fé cristã era vivida na expressão da fidelidade com Deus, a tal ponto que, se fosse necessário, as pessoas teriam de estar dispostas a morrer por Jesus. Eles estavam dispostos a morrer pela sua fidelidade a Deus. Independentemente do que passavam, eles eram fiéis a Deus. Eles mantinham sua fé centrada nele. Se não viessem a morrer, se Deus os livrasse, Deus era bom. Mas se eles viessem a morrer por causa do Evangelho, Deus continuava sendo bom, não importa o que acontecesse. Eles acreditavam, eles tinham fé, e essa fé era vivida num compromisso de fidelidade com Deus, a tal ponto de dizer: eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, e Deus, se eu vier a morrer, vai continuar tendo o seu caráter bom, justo, amável, santo. Eu lembro de um relato que eu li certa vez, quando aconteceu a rebelião dos Boxers na China, onde 2 jornalistas que não tinham nada para fazer num bar nos Estados Unidos espalham uma notícia que a China estava querendo derrubar as suas muralhas para abrir as portas então à questão comercial. E aí não tinha internet na época, mas demorou um pouquinho, mas a notícia chegou até a China. E eles começaram então a perseguir os cristãos, inclusive. E a forma que os Boxers usavam para matar os cristãos era extremamente sanguinária. E eles chegam para um casal de missionários com seus 2 filhos pequenos, aprisionam aquela família, chega para eles e diz: olha, você precisa renunciar à fé em Jesus, e nós os deixaremos vivos. Agora, se você não renunciar à fé em Jesus, nós vamos abrir uma vala aqui, nós vamos enterrar você e a sua família vivos. E quando toda a família escuta aquilo, os filhos pequenos começam a chorar desesperadamente. Aquele pai missionário olha para toda aquela situação, olha os filhos chorando, fica naquele impasse, e aí chega um momento em que ele diz: tá bom, eu vou renunciar. E aí a mulher dele, firme na fé, diz para ele assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Crianças, fiquem quietas, nós não vamos renunciar a nada não, calem a boca, nós vamos jantar com o Rei da Glória. Isso é fé. Independente das circunstâncias que eu estou vivendo no momento, eu creio que Deus cuida da minha vida. Aqueles missionários foram enterrados vivos, e até o último suspiro eles passaram louvando e adorando ao Senhor, e com certeza naquela noite jantaram com o Rei da Glória. Essa é a expressão da fé e da fidelidade juntos. Independentemente se vou morrer, eu creio. A fé diz: se eu vencer essa dificuldade, Deus é bom. Mas se eu não conseguir passar por essa dificuldade, Deus continua sendo bom. Por isso Paulo diz que a fé
permanece. Ela sempre vence, pois mesmo diante das dificuldades, eu sei que há um Deus que cuida de mim. Muitas das dificuldades que você está passando agora, vai passar, querido, vai passar. Deus pode te dar vitória e muitas delas vão passar. E depois que essas dificuldades passarem, o que vai sobrar? A sua fé. A fé permanece. Eu gosto de uma passagem do Antigo Testamento, uma ousadia santa que Moisés teve na presença do Senhor. Ele está pedindo para que a presença de Deus vá com eles pelo deserto, e o Senhor já está querendo fazer de Moisés mesmo uma nova nação, porque aquele povo era obstinado, coração endurecido, e ali começa um impasse na oração. Moisés fala: Senhor, eu não quero mais nuvem durante o dia, eu não quero mais coluna de fogo à noite, eu quero a presença do Senhor conosco. Deus fala para ele: eu não vou, esse povo é obstinado, de coração duro. E aí Moisés fala para Deus: então tá, se o Senhor não vai, então risca o meu nome do teu livro. Olha a ousadia que Moisés teve. Quando Deus olha para essa fé, Ele fala para Moisés: eu não só vou com vocês, como eu vou lhe dar descanso. Em todo o Antigo Testamento, quando a Bíblia usa a palavra descanso, é Shabat, um descanso para renovar as energias, para descansar, para louvar o Senhor, como você está fazendo aqui nesse domingo, dia de renovar a fé, as energias para aguentar mais uma semana, para suportar mais uma semana, para vencer mais uma semana. Só que nessa ocasião aqui, a palavra que Deus usa não é Shabat, a palavra que Deus usa é Nuak. Nuak se reporta, lembra o colo de uma mãe com seu bebê recém-nascido, e que naquele colo há o calor do afeto, do cuidado, do alimento. Era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu não só vou com você, mas eu vou te carregar no colo como uma mãe cuida do seu filho recém-nascido. Independente das circunstâncias da sua vida, Deus tem descanso para a sua alma quando você confia nele, e Ele pode te dar descanso assim como deu para Moisés naquele momento. Em muitas das dificuldades, Deus está te carregando no colo, e ali é o lugar do alimento, do calor, do abraço do Senhor para a sua vida. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que essa tríade do impossível tem como segunda característica caminhar na dimensão da esperança. Certa vez eu ouvi uma frase interessante a respeito da esperança. A esperança é uma janela que a fé abriu. Não há como viver esperança desconectado da fé. As pessoas, as famílias, as comunidades, as cidades, os estados, o mundo inteiro, eles têm tornado refém do medo, do pavor, da insegurança do que vai acontecer. Principalmente no nosso país, quando a gente entra um ano em que o cenário não é tão bom assim. Não é preciso viver nem numa grande cidade para se viver com medo, inquieto, tenso. O medo, ele tem se alastrado e as pessoas têm perdido a esperança. A desilusão, ela ganha o coração, principalmente quando a gente olha para algumas instituições, para os políticos que dizem ter uma forma de autoridade ou de poder sobre as pessoas. As pessoas perderam completamente as esperanças. Os escândalos, a corrupção, a violência, a inversão de valores, eles imperam no nosso dia. O que fazer? A esperança em meio ao caos em que a gente começa a ver
ao nosso redor. Do ponto de vista humano, essa esperança é pouca, quase nula, e em muitos casos ela está completamente descartada. No entanto, do ponto de vista de Deus, é perfeitamente possível encontrar, ter e alimentar a esperança, mesmo porque em Deus mesmo está a esperança. Veja o que Romanos 15:13 diz, que o Deus da esperança. A Bíblia está falando que o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Eu coloco que há uma diferença entre dois grupos de pessoas. Eu costumo dizer que existem os esperadores e os esperançosos. Conhece uma pessoa que não é esperançosa, mas é esperadora? Há pessoas que são esperadores. É aquela mentalidade da sala de espera do consultório médico, quando o médico está demorando. E as pessoas começam, esse médico está demorando muito. Bem na hora do meu atendimento ele resolve sair, deve estar tomando um café, deve estar fazendo hora por aí. Essa é a mentalidade do esperador. E aí para o esperador a gente diz, calma, vai chegar a sua vez, tenha paciência. A esperança, ela está ligada não a ser um esperador, mas ter esperança em Deus, tendo paciência. No Antigo Testamento a gente destaca essa qualidade na vida de um homem, Jó. A gente costuma dizer sobre a paciência de Jó. Todos conhecem ele pela sua paciência, mas o que é paciência? A palavra paciência, no original, ela associa ideias de serenidade, de ânimo longo, em dimensões divinas. Trata-se de aprender a esperar, não ser um esperador, mas a esperar no Senhor em todo tempo, mesmo que ocorram falhas e insucessos. Isso é paciência. É a virtude que capacita o crente a exercer o domínio próprio diante das provações. Ou seja, ela nunca se precipita, ela age no tempo certo, ela espera. Paciência também resiste ao prolongamento de circunstâncias difíceis. Isso Jó tinha de maneira abundante na sua vida. Perceba o que ele diz, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Quando o diabo, Satanás, Deus permite que ele toque nos bens de Jó, Satanás talvez pensasse que tudo aquilo que Jó havia possuído, ele usava pronomes pessoais para descrever. Isso aqui é meu, a casa é minha, o carro é meu, tudo é meu. Mas na realidade, a única coisa que Jó possuía era o Senhor. E ele podia usar um pronome pessoal a respeito daquele a quem ele cria, porque eu sei que o meu Redentor, a única coisa que é minha é o meu Redentor. E é nesse Deus que eu tenho esperança. A esperança mantém dentro de nós a chama da certeza de que nem tudo está perdido. Visualizamos dias melhores, por isso nós prosseguimos em nossos ideais, mesmo enfrentando obstáculos, mas sempre convictos de que a vitória virá. Isso é esperança. Nós temos esperança
por causa de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O plano de Deus é nos dar esperança. Olha o que ele diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A palavra de Deus nos dá esperança, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deus, Ele se agrada quando nós colocamos a nossa esperança nele. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Quando firmamos a esperança em Deus, Ele nos protege. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Há sempre esperança e um bom futuro para nós. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Sempre temos esperança de que Deus, Ele nos livrará. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Temos esperança, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Olha o que Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus quer encher o seu coração com esperança, ainda que o diagnóstico não seja bom. Deus quer fazer o teu coração cheio de esperança. Deus quer fazer você caminhar na dimensão da esperança. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, além de caminhar numa dimensão de fé, além de andar na dimensão da esperança, é agora o desafio de viver na dimensão do amor. O apóstolo Paulo coloca o amor como o fundamento mais importante para o cristão. Ele fala: olha, dos três, o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor revela o caráter do próprio Deus. Deus, Ele não precisa ter fé, Ele fala e as coisas acontecem. Deus não precisa ter esperança, quem precisa ter esperança somos nós. Agora, quando a fé e a esperança falharem, o amor não falha. E é por isso que Ele é o maior dos três. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele está acima dos dons, acima dos bens materiais, sendo Ele a base para um relacionamento tanto na horizontal quanto na vertical, entre os homens e entre o homem e Deus. Muitos têm falado, escrito sobre amor, mas infelizmente pouco se tem vivido o amor. Os conflitos na vida conjugal, familiar, nos relacionamentos interpessoais, seriam todos eles resolvidos, sanados, superados. Não é isso que a Bíblia diz? O amor tudo supera. Se o amor estivesse plantado em cada coração. O apóstolo Paulo, nesse poema, ele vai dizer isso, que o amor é fundamental. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa,
ou como prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É o amor que dá sentido à vida e a tudo aquilo que nós realizamos. Sem amor verdadeiro, tudo cai no vazio, fica sem sentido, sem propósito. O próprio Senhor Jesus Cristo sintetizou toda a lei no amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Mateus 22, 37 e 39 vai dizer isso. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, ou seja, ame a Deus com a inteireza do seu ser, com tudo que você possui. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. No amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, estão fundamentadas as dimensões básicas da vida. Preciso cultivar uma relação na vertical, se permitir ser um recipiente desse amor de Deus, a tal ponto que esse recipiente transborde e encharque a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e que a gente aprenda a amar as pessoas como a gente ama a nossa própria vida. Preciso que esse amor seja vivenciado na família, na sociedade, no trabalho, no nosso viver diário, uns com os outros, na aceitação, no respeito, na valorização, no cuidado, na harmonia, na paz e na busca do bem do outro, nosso semelhante. Não existe poder mais contagiante, mais curativo do que o amor. Você quer ganhar uma pessoa dura de coração? Ame. Não existe poder mais curativo do que o amor. Com base no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando a gente olha para o sacrifício dele em nosso favor, para a dimensão, a largura, a profundidade, se é que nós possamos de alguma forma medir o tamanho do amor de Deus por nós, quando a gente olha para esse amor, nós somos desafiados a também amar as pessoas. E aí, quando eu olho para esse sacrifício da cruz, eu lembro que eu posso ir além das minhas forças, além da minha capacidade humana somente de amar pessoas. Jesus, ele fala sobre essa lei do amor, da voluntariedade desse amor. Ele fala lá no Sermão da Montanha, capítulo 6, se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Vá além. Jesus, ele está falando desse costume romano, quando uma autoridade chegava numa cidade, uma autoridade romana, ele podia pegar qualquer cidadão que estava trabalhando, falar para ele: olha, para o que você está fazendo agora, e você vai carregar as minhas malas por 1 milha, 1.300 metros, você vai carregar a minha bagagem, as minhas malas. Jesus está dizendo: olha, se alguém fizer isso para você, mesmo que você não goste de carregar as malas dos outros, vá mais 1 milha, você consegue, vá além. Hoje a gente usa a palavra mala como um adjetivo para muitas pessoas, né? Aquela pessoa
é uma mala sem alça, de papelão, cheia de pedra dentro em dia de chuva. Ou seja, o cidadão é incarregável, não sei nem se existe essa palavra, impossível de carregar. Agora, o que Jesus está falando é que a dimensão do amor vai além da dimensão do gostar. Gostar fala de coisas que nós temos afinidade. É fácil gostar das pessoas que têm as mesmas coisas em comum comigo. Agora, amar vai além do gostar. Jesus ele fala: vá além, ainda que você não goste, ame. Você já pensou se nós tivéssemos que convencer a Deus a gostar de nós antes que Ele nos amasse? Que justificativas você apresentaria a Deus para fazer com que Ele gostasse de você? Você chegar na presença do Todo-Poderoso e dizer: Deus, eu sou tão bonzinho, Senhor. Olha, eu sou camarada de todo mundo, eu sou um cidadão bom, eu não roubo, eu não mato. Goste de mim. Ainda que Deus não gostasse da forma como nós levávamos a nossa vida antes de o conhecer, Ele foi além do gostar. Ele não gostava da nossa vida, mas Ele amou, entregou o seu Filho, nos fez objetos, alvo do seu amor. E é por isso que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me impele também a amar pessoas, andar na dimensão da fé, caminhar na dimensão da esperança e viver na dimensão do amor. Tudo vai passar, mas essas coisas permanecem, e a maior delas é o amor. E quando a gente anda nessa tríade do impossível, a gente muda a nossa visão acerca desse mundo. A gente consegue viver acima das circunstâncias. Queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, Ele quer encher o seu coração, encher o seu coração de fé. Talvez você veio aqui nesse lugar, nesse dia, pensando: Senhor, me ajuda, eu não tenho fé. E eu queria que você se lembrasse de um dos encontros de Jesus com uma pessoa que disse assim: me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ajuda a ter fé, Senhor, trabalha no meu coração, mas me ajuda também a não andar desconectado da fé, me ajuda a ter esperança para viver, me ajuda a ir além dos limites, me ajuda a amar pessoas, ainda que eu não goste delas. Eu queria orar com você nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é o alimento para a nossa alma. Faz com que nós possamos viver nessas dimensões, na dimensão da fé, na dimensão da esperança, na dimensão do amor. Enche aqui, Pai, corações com fé, Pai. O Senhor é aquele que fala e as coisas acontecem. O Senhor não precisa ter fé, porque o Senhor é autossuficiente em si mesmo, mas nós precisamos, Senhor. E assim como aquele homem que falou para Jesus, nós clamamos nessa manhã: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade, me ajuda, Senhor, a ter esperança
no coração, mesmo quando as notícias são ruins. Me ajuda a desenvolver a fidelidade acima das circunstâncias. Me ajuda a amar aquela pessoa que eu não gosto, Senhor. Me ajuda a caminhar com ela. Me ajuda a ter atos de bondade para com ela, assim como o Senhor me ensinou. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade agora de operar na nossa vida, nos nossos corações, enchendo a nossa vida e fazendo com que nós possamos caminhar nessa dimensão da fé, da esperança e do amor. Assim nós oramos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Vamos fazer essa canção a nossa oração juntos. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Oh Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Ele é meu mestre. Hoje pra sempre tua face eu buscarei. Diga isso para o nosso Deus com todo o coração. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Ele é Jesus. Incomparável amor que me resgatou. Diga isso, mestre. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Eu vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Eu vou encontrar. Em meu Jesus vou encontrar. Cante mais uma vez isso. Jesus. Juntos. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Ele é meu mestre.
Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Declare isso nessa manhã. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Eu vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu... As vozes cantando. O que eu sou, coloco aos teus pés, eu coloco. Eu vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia. Dê a mão para quem está perto de você. Vamos encerrar esse nosso culto orando. Pode fechar os corredores. Nós vamos orar encerrando esse momento de culto coletivo, porque o seu culto ao Senhor continua. A sua vida é um culto ao nosso Deus. Então, ao sair por essas portas, continue honrando o nome do Senhor Jesus. Continue proclamando o seu nome. Continue vivendo para a sua glória. Senhor, nós consagramos esse tempo ao Senhor, dedicamos ele a Ti. Pedimos ao Senhor que mantenha aceso em nosso coração a fé, a esperança e o amor. O amor como algo sublime e maravilhoso que vem do próprio Deus para cada um de nós. Por isso, Deus, nos ensina a amar o nosso irmão, nos ensina a amar aqueles que estão próximos a nós, e que vivamos e continuamos vivendo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, Deus, amém. Que Deus te abençoe. Não saia daqui sem ainda dar mais um aperto de mão, um abraço no seu irmão. Que sejamos todos assim dispensados hoje, mas volte à noite para louvar ao Senhor junto conosco. Traga o seu convidado, o seu visitante. Que Deus nos abençoe.